Antes de começarmos o vídeo, peço a todos que se inscrevam no meu canal. Muito obrigado. Vocês acreditam que a vida pode te jogar no fundo do poço, ainda por cima, descobrir que está carregando o filho do seu ex-marido? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E o pior? Ele estava prestes a se casar com outra pessoa. Essa é minha história, e eu garanto que vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. 2 meses depois do divórcio mais doloroso da minha vida, eu ainda estava tentando juntar os cacos. Sabe quando parece que sua vida inteira desmoronou e você não sabe nem por onde começar a reconstruir? Era exatamente assim que eu me sentia. Cada manhã era uma luta para sair da cama. Cada noite era uma batalha contra as lembranças. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa para sair daquele buraco escuro em que tinha caído. Foi quando resolvi ir ao médico. Nada demais, apenas um check-up de rotina na clínica particular no centro de Aspenwood, onde sempre ia. Pensei que talvez cuidar da saúde me ajudasse a me sentir um pouco melhor, sabe? Uma pequena mudança, um pequeno passo em direção a alguma normalidade. A sala de exames tinha aquele cheiro característico de hospital, meio antisséptico, e o ar-condicionado fazendo aquele barulho constante que meio que te hipnotiza. A médica, uma ômega de meia-idade com olhos gentis, olhou para mim enquanto lia os resultados dos exames. Eu estava ali, distraída, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, quando percebi que o sorriso no rosto dela tinha sumido. No lugar, havia uma expressão de preocupação que fez meu coração pular uma batida. Alex, tem algo que preciso te contar. A voz dela era suave, mas as palavras seguintes explodiram na minha cabeça como um trovão. Você está grávida. Gente, eu juro que o mundo parou naquele instante. Meu coração começou a bater tão forte que achei que ia sair do peito. Fiquei olhando para ela com os olhos vazios, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Mas minha mente estava completamente em branco. Grávida. Do Raymond. Do Alpha que acabava de me divorciar. Como isso era possível? Como algo assim podia acontecer justamente agora, quando tudo já tinha acabado entre a gente? A sensação de decepção comigo mesma foi tão grande que pensei que ia desmaiar ali mesmo. O futuro que eu tinha imaginado, aquela luz no fim do túnel que eu estava começando a enxergar, desmoronou de novo. Era como ser empurrada para um abismo ainda mais escuro. Isso era o começo de uma história complicada demais para uma ômega como eu conseguir lidar sozinha. Fiquei sentada ali, completamente paralisada, enquanto a médica saía discretamente da sala, provavelmente me dando um tempo para processar. Eu ficava olhando para aquela parede branca na minha frente, mas não era a parede que eu via. Na minha mente, passava um filme inteiro da minha vida com o Raymond. Lembrava do dia em que nos conhecemos no parque de Aspenwood. O sorriso dele, gentil e caloroso. Aqueles olhos de alfa cheios de interesse quando me viu pela primeira vez. Nossa história tinha começado devagar, com cuidado, mas logo se transformou em um amor profundo e verdadeiro. Éramos felizes juntos. Nossas risadas ecoavam pela mansão antiga da família Woods. O dia do nosso casamento estava tão vívido na minha memória. Eu tinha certeza de que seria o início do para sempre. Mas então, tudo acabou. Dor, mal-entendidos. Nosso relacionamento se rompeu completamente. Não sobrou nada. Nada além de feridas abertas e um coração partido. Tentei sacudir essas imagens da cabeça. Tentei esquecer tudo sobre ele. Mas quanto mais eu tentava, mais nítida ficava a imagem do Raymond. Seu abraço, seu cheiro, cada toque que compartilhamos. Tudo voltou para me assombrar justamente no dia em que descobri que estava carregando o filho dele dentro de mim. A dor era como uma faca atravessando o meu coração. Saí da clínica com o coração pesado. O sol da tarde em Aspenwood parecia mais quente que o normal. Caminhei devagar pela calçada, tentando encontrar uma saída para essa situação, mas todos os caminhos pareciam bloqueados. Como eu ia contar isso para o Raymond? Principalmente agora que ele, um alfa, estava prestes a se casar com a Serena, aquela ômega linda, filha de um ministro super influente. A notícia do noivado deles tinha estampado a primeira página dos principais jornais algumas semanas atrás. E claro que eu tinha visto. A imagem dos dois sorrindo felizes ainda estava grudada na minha cabeça como um pesadelo que não vai embora.
Me sentia como se estivesse parada na beira de um precipício, sem saber para que lado ir. Olhava para o céu nublado como se ele refletisse toda a confusão e desorientação que sentia por dentro. Uma brisa fresca passou pelo meu rosto, mas não conseguia apagar a tempestade que ardia no meu coração. Suspirei fundo, tentando juntar forças para encarar essa realidade cruel. A verdade era que minha vida estava prestes a mudar completamente, e eu não sabia se estava preparada para isso. Continuei andando sem rumo, deixando os pensamentos caóticos tomarem conta da minha mente. Que diabos estava acontecendo comigo? Naquela noite, não consegui dormir. Por mais que tentasse fechar os olhos, simplesmente não dava. Fiquei deitado olhando para o teto do meu quarto, na mansão da família Oldwood, que agora parecia uma prisão para meus pensamentos caóticos. Ficava repassando a notícia que tinha recebido. Será que devia guardar segredo ou contar para o Raymond? O que aconteceria se eu contasse? Como a vida de todo mundo ia mudar? Sabia que essa decisão ia impactar muitas vidas. Não só a minha, mas a do Raymond, da Serena e, principalmente, da vidinha minúscula que estava crescendo dentro de mim. Imaginava o rosto do Raymond, meu ex-alfa. A imagem do sorriso dele, que eu tanto adorava, ainda estava vívida na minha memória, mesmo que agora ele pertencesse a outra pessoa. E então pensava no rosto da criança que estava para nascer, uma mistura de amor e preocupação, junto com medo e incerteza. Era um sentimento poderosamente conflitante. Fechei os olhos, tentando encontrar uma resposta para a pergunta mais difícil da minha vida. Eu queria fazer tudo certo. Mas o que exatamente significava certo nessa situação? A escuridão da noite não oferecia nenhum conforto. Só intensificava meus pensamentos caóticos. Ficava me revirando na cama, ondas de emoção me atingindo até que mal conseguia respirar. Essa era uma decisão onde eu tinha que escolher um caminho para minha vida, e não fazia a menor ideia de qual era o melhor. 2 semanas depois de descobrir que estava grávida, comecei a me sentir sufocada ficando trancada naquela mansão. Precisava respirar um pouco de ar fresco. Então resolvi ir ao supermercado perto de casa fazer umas compras. Caminhava pelos corredores familiares, pegando as coisas necessárias, colocando no carrinho, tentando agir o mais normal possível. Mas aí o destino resolveu pregar mais uma peça cruel em mim. Esbarrei em alguém na esquina de um corredor cheio de produtos em promoção. Meu coração quase parou quando levantei os olhos. Parado bem na minha frente estava o Raymond, o alfa que costumava ser tudo na minha vida. Nunca pensei que ia encontrá-lo ali, justamente agora que estava carregando o filho dele. Ele estava me olhando com olhos igualmente surpresos. O olhar dele parecia mais cansado do que eu lembrava, talvez pelo aumento de trabalho ou alguma preocupação oculta. Eu queria fugir dali imediatamente, mas minhas pernas estavam congeladas como se tivessem colado no chão. Raymond tentou me dar um sorriso meio sem graça. O jeito dele estava estranhamente nervoso. O silêncio envolveu o ambiente até que conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Isso realmente não era o que eu queria encontrar agora. Sentia um nó na garganta, sobrecarregada por uma enxurrada de emoções. Saudade, dor e confusão. Esse encontro não me fez sentir melhor de jeito nenhum. Pelo contrário, só reforçou a verdade que nossos mundos já tinham se afastado. O silêncio constrangedor entre nós se estendeu por um momento antes do Raymond quebrá-lo. Como você tem passado, Alex? A voz dele era tão gentil quanto sempre. Tão gentil que doía no meu coração. Como se nada tivesse mudado, mesmo que na realidade tudo tivesse desmoronado. Ah, bem, respondi secamente, tentando evitar aquele olhar afiado de Alfa, com medo de que ele pudesse ver alguma verdade nos meus olhos. Raymond pareceu notar meu desconforto. Ele estendeu a mão como se fosse tocar meu braço, mas parou no meio do caminho, como se lembrasse que não éramos mais as mesmas pessoas. Ele suspirou levemente. Ouvi dizer que você estava bem. Fico feliz, continuou, gaguejando um pouco. Só consegui acenar um pouco com a cabeça, sem saber o que dizer em resposta. Tantas memórias do passado inundaram nossas mentes simultaneamente. Amor, felicidade, dor, tudo veio correndo, me deixando completamente desorientada. Mesmo que estivéssemos divorciados, alguma conexão sempre permanecia, mesmo que ofuscada pelo constrangimento e pelas feridas que ambos carregávamos.
Esse encontro me fez sentir como se tivesse sido transportada de volta ao dia em que tivemos que nos separar. A sensação de dano irreparável roía meu coração Omega. Eu queria acabar com essa conversa o mais rápido possível, mas não sabia como escapar da situação. Justamente quando estávamos prestes a seguir caminhos separados, senti uma leve sensação de alívio, querendo escapar daquele lugar o mais rápido possível. Mas então meus olhos captaram algo caindo do bolso do casaco do Raymond. Era uma pequena fotografia flutuando até o chão de azulejos claros do supermercado. Meu coração pulou quando vi a imagem claramente. Era uma foto do Raymond sorrindo amplamente ao lado da Serena, a outra Omega, que também estava sorrindo docemente e feliz. Aquela imagem apertou meu coração com força, como se fosse uma mão invisível. Eu sabia que ele ia se casar, mas ver a confirmação em uma foto era completamente diferente. Parecia milhares de agulhinhas espetando meu peito. Raymond rapidamente se abaixou para pegar a foto, desajeitado como se estivesse tentando escondê-la da minha vista, mas já era tarde demais. Ah, essa é a Serena, minha noiva, ele disse em um tom monótono. Mas nos olhos alfa dele havia uma emoção ilegível, uma mistura complexa de sentimentos. Acenei dolorosamente, reconhecendo a realidade diante de mim. Parecia um caroço na minha garganta. Aquela foto enfatizava que o mundo dele estava seguindo em frente e eu não fazia mais parte dele. A dor de ser deixada para trás voltou, e doía muito mais do que eu esperava. Antes de nos separarmos, Raymond disse uma frase que me fez congelar completamente. Quero que você venha ao meu casamento, Alex. O convite dele me fez sentir momentaneamente surda. Por que um alfa como ele me convidaria para o próprio casamento? Ele estava louco? Olhei para ele com descrença, mas ele devolveu meu olhar com olhos cheios de culpa e algum tipo de esperança que eu não conseguia interpretar. Só quero que você saiba que ainda é importante para mim sempre. Ele continuou suavemente. Só conseguia acenar, confusa, sem saber como responder. Uma pressão imensa inundou minha mente. A realidade de que ele estava prestes a começar uma nova família com outra Omega enquanto eu estava carregando o filho dele era uma ironia cruel que eu não conseguia lidar. Saí do supermercado como um fantasma, deixando todos os pensamentos rodopiarem na minha cabeça. O rosto do Raymond permanecia na minha mente, e aquele convite estranho ecoava nos meus ouvidos. Era como uma bomba relógio ativada dentro de mim. O que eu devia fazer? Devia ir ao casamento dele? E se eu fosse, por quanto tempo conseguiria esconder a verdade sobre nossa criança? Essas perguntas giravam infinitamente na minha mente Omega. Era uma confusão que nunca tinha enfrentado antes. Depois de ver o Raymond no supermercado, meus dias restantes foram preenchidos com um coração pesado. Parecia que uma pedra grande estava constantemente pesando no meu peito. O segredo da minha gravidez começou a me corroer pouco a pouco. Tentei viver o mais normalmente possível, fazendo tarefas domésticas, cozinhando e cuidando de mim mesma como se nada tivesse acontecido. Mas toda vez que olhava para minha barriga, que estava começando a mostrar uma leve curva, não conseguia deixar de pensar no Raymond. Sabia que não devia mais pensar nele porque agora ele era um alfa com uma noiva, prestes a se casar e começar uma nova família. Mas o vínculo que compartilhamos não era fácil de romper. Comecei a evitar sair, com medo de encontrá-lo novamente e com medo de que alguém percebesse as mudanças em mim. A ansiedade sobre o futuro da minha criança e meu status como um Omega prestes a se tornar mãe solteira me oprimia até mal conseguir respirar. Este era um teste importante na minha vida. Queria contar para alguém, despejar todos os meus sentimentos, mas não sabia por onde começar ou quem entenderia. Esse segredo era pesado demais para uma Omega pequena como eu carregar sozinha. Me sentia incrivelmente isolada neste mundo onde as pessoas julgam umas às outras por status e posição social. Assistia minha barriga crescer dia após dia, o que só aumentava a pressão no meu coração. Tinha que haver uma saída. Tinha que haver. O desconforto no meu coração se tornou grande demais para suportar. Finalmente, decidi ligar para Lily, minha única amiga próxima em quem mais confiava. Desde que voltei para esta mansão, a Lily sempre esteve ao meu lado. Tenho algo para te contar, eu disse, minha voz tremendo enquanto tentava segurar as lágrimas. Lily ouviu atentamente toda a minha história. Não houve perguntas, nenhum julgamento, apenas compreensão e preocupação vindo através do telefone.
Contei sobre a visita ao médico, sobre estar grávida e sobre ver o Raymond novamente. Cada palavra que eu falava parecia um fardo pesado sendo lentamente tirado do meu coração. Você tem que contar para ele, Alex, a Lily disse, sua voz firme mas gentil. Ele é o pai do bebê. Eu sabia que a Lily estava certa, mas o medo era avassalador. E se ele não aceitar? E se ele já estiver casando? É direito dele saber, e é direito do seu filho ter um pai. As palavras da Lily me fizeram pensar muito. Isso não era mais apenas sobre o Raymond e eu. Era sobre a Virginia inocente crescendo dentro de mim. Eu deveria priorizá-la. Lily me ajudou a ver um quadro mais claro. Eu tinha que enfrentar essa verdade, não importa o quão difícil fosse. Depois de conversar com a Lily, passei vários dias pensando profundamente. As palavras dela se repetiam constantemente na minha cabeça. Andava pelo meu quarto, olhando pela janela para a paisagem familiar de Aspenwood. As luzes da cidade brilhavam intensamente à noite, mas só me faziam sentir mais isolada. O silêncio na grande mansão amplificava a solidão que eu enfrentava. Finalmente, decidi que tinha que contar para o Raymond. Não importava o resultado, era minha responsabilidade como Omega, mais importante, como mãe. Peguei meu telefone, minha mão tremendo de nervosismo. Tentei discar o número do Raymond, mas hesitei várias vezes. Meu dedo pairava sobre a tela enquanto tentava reunir toda a minha coragem. Não sabia como ele reagiria. Ficaria com raiva, desapontado, ou entenderia? Esses pensamentos giravam infinitamente na minha cabeça. Mas sabia que não tinha outra escolha. Tinha que enfrentar essa verdade, não importa o quão difícil, pela minha criança, pela Virginia inocente crescendo dentro de mim. Fechei os olhos, respirei fundo e pressionei discar. O tom de discagem tocava lentamente como uma contagem regressiva para a maior mudança da minha vida. Estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Combinamos de nos encontrar em uma pequena cafeteria no coração de Aspenwood, um lugar que costumávamos frequentar quando estávamos juntos. O ambiente estava tranquilo, com apenas música jazz suave tocando e o aroma gentil de café torrado permanecendo no ar. Escolhi um cantinho privado, esperando por ele como se estivesse esperando meu próprio destino. Quando Raymond entrou, vi um traço de surpresa em seus olhos. Ele provavelmente se perguntou que assunto importante eu tinha para discutir. O que foi, Alex? Ele perguntou assim que se sentou na minha frente. Olhei para o rosto dele, tentando reunir toda a minha coragem. Meu coração batia tão alto que conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos, e minhas mãos estavam geladas. Raymond, tenho algo para te contar, comecei. Minha voz mal passando de um sussurro, como se estivesse falando comigo mesma. Ele olhou para mim firme, esperando minhas próximas palavras. Estou grávida. As palavras saíram. A verdade pesada finalmente foi revelada. Raymond congelou por um momento, seu rosto visivelmente pálido. O olhar questionador nos olhos dele de momentos atrás se transformou em choque intenso e descrença. Ele me encarou com os olhos bem abertos, sem piscar, como se estivesse tentando processar o que eu acabara de dizer. O silêncio nos envolveu mais uma vez, um silêncio pesado cheio de incerteza. Só podia rezar no meu coração para que ele entendesse e aceitasse a verdade que acabará de revelar. Este era o começo de tudo. Eu podia sentir. Raymond permaneceu em silêncio por muito tempo, depois que contei sobre a gravidez. Ele me encarava com olhos vazios. Podia ver a confusão e a dor claramente refletidas no olhar do Alfa, como se estivesse reproduzindo cada momento do nosso passado. Você tem certeza, Alex? Ele perguntou suavemente, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Acenei lentamente, tentando segurar as lágrimas para manter a compostura. Tenho certeza, respondi com a voz mais firme que consegui, mesmo que estivesse completamente abalada por dentro. Raymond fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando aceitar a verdade diante dele. Ele massageou delicadamente as têmporas, soltou um suspiro pesado. O silêncio nos envolveu novamente, mas desta vez era um silêncio pesado cheio de muitas perguntas sem resposta. Sabia que ele estava pensando profundamente e não tinha ideia do que decidiria a seguir. O pensamento de que ele poderia me rejeitar ou não aceitar o bebê roía meu coração intensamente. Só podia sentar e observá-lo em silêncio, esperando pela resposta desse Alfa.
Raymond levantou os olhos novamente, parecendo procurar uma resposta dentro de mim, uma resposta que eu mesma não conhecia. Olhei para o Raymond sentado na minha frente, seu rosto claramente cheio de confusão e dor. Sabia que ele estava processando o que acabará de contar, e certamente não era fácil para um alfa como ele lidar com isso. Por quê? Porque você só está me contando agora, ele perguntou, sua voz talvez mais áspera do que pretendia. E isso feriu meu coração mais uma vez. Não sabia como te contar, respondi, minha voz tremendo enquanto desesperadamente tentava segurar as lágrimas. Vi raiva brilhar em seus olhos antes de ser substituída por profunda preocupação. Sabia que ele provavelmente estava pensando na Serena, sua noiva, e no casamento próximo. Um alfa como ele estava prestes a começar uma nova família, e agora minha criança estava envolvida. Era uma situação complexa demais para qualquer um lidar. Sentia que era a causa de todos os problemas, e isso me encheu de culpa imensa. O silêncio caiu entre nós novamente, um silêncio pesado com tensão e muitas perguntas não ditas. Sentia uma parede se construindo entre nós mais uma vez, uma parede construída de segredos, decepção e responsabilidades iminentes. Só podia rezar no meu coração sobre como iríamos superar isso. Este era um conflito cujo fim eu não conseguia prever. Depois que contei para o Raymond sobre a gravidez naquele dia, observei suas mudanças à distância. Um alfa como ele devia estar sob considerável estresse. Vi notícias dele e da Serena aparecendo cada vez mais frequentemente em jornais e nas redes sociais. Havia fotos de festas, imagens deles participando de eventos juntos e fotos deles se preparando para o casamento em um hotel luxuoso no coração de Aspenwood, o Gran Região, onde todo mundo sonhava em ter seu casamento. Aquelas fotos reforçavam a realidade de que o mundo dele estava avançando rapidamente enquanto eu estava parada, ou talvez até recuando. Não era difícil para mim adivinhar que o Raymond provavelmente estava enfrentando pressão da família da Serena, especialmente do pai influente dela, o ministro. Podia imaginar a Serena tentando de tudo para preservar seu relacionamento com o Raymond, e isso me fez sentir culpada novamente, mesmo que nunca tivesse a intenção de que as coisas se tornassem assim. Essa tensão não afetava apenas nós três, mas todos os envolvidos. Tentei não me deter na situação deles, mas a imagem da Serena sorrindo feliz ao lado do Raymond sempre permanecia na minha mente. Me fez perguntar se estava prestes a destruir a felicidade de outra pessoa. Como uma Ômega, essa decisão realmente não era fácil. Só podia rezar para que toda essa história terminasse bem, mesmo que não soubesse o que bem realmente significava para todos os envolvidos. Sabia que ele estava enfrentando a decisão mais difícil na vida de um alfa. Não o contatei diretamente, mas podia sentir a turbulência dentro dele através das reportagens e observando seu comportamento em várias fotos que apareciam na mídia. O vi na foto mais recente publicada no Aspenwood Daily. Um alfa como Raymond geralmente parece elegante e confiante, mas naquela foto seus olhos pareciam distantes e cheios de preocupação. Isso me fez pensar que ele estava contemplando profundamente o futuro da minha criança não nascida, e certamente seu próprio futuro também. Ele provavelmente estava pesando sua responsabilidade como pai da minha criança contra o compromisso que tinha com a Serena, sua noiva Ômega e filha do ministro. Sabia que ele era um alfa responsável e provavelmente não abandonaria seu próprio filho facilmente. Mas, ao mesmo tempo, também enfrentava pressão social e expectativas da família da Serena, que sempre era o caso. Esses pensamentos me faziam doer por ele porque sabia que essa situação realmente não era fácil para ninguém. Não era diferente dele, tendo de fazer as escolhas mais difíceis. Ser uma Ômega prestes a se tornar mãe solteira não era fácil, mas ser um alfa que tinha que escolher entre responsabilidade e um ente querido devia ser igualmente difícil. Só podia esperar que qualquer decisão que ele tomasse fosse melhor resultado para todos. A ansiedade continuou aumentando. Tentei seguir minha vida diária o mais normalmente possível, mas toda vez que olhava para minha barriga crescente, não conseguia deixar de me perguntar quando essa verdade seria revelada. Podia sentir uma certa tensão no ar, e esse sentimento chegou muito mais cedo do que eu esperava. De repente, recebi uma ligação desconhecida de um número não identificado. Quando atendi, a voz da Serena, noiva do Raymond de uma Ômega, veio através. Alex, quero falar com você. A voz dela era fria e firme.
Podia sentir a raiva escondida. Sabia instantaneamente que ela devia saber de tudo. Se o Raymond contou ou ela descobriu sozinha, não importava agora. O que importava era que o confronto tinha chegado. Combinamos de nos encontrar em uma pequena cafeteria tranquila em Aspenwood, um lugar onde nunca tinha estado antes. A Serena se sentou na minha frente, seu rosto pálido, mas seus olhos eram duros e cheios de uma raiva ardente que nunca tinha visto antes. Podia sentir a dor e a raiva irradiando dela. Ela não disse nada, apenas me encarou com olhos cheios de perguntas que eu sabia que não poderia responder completamente. Só podia sentar em silêncio, deixando a culpa que involuntariamente criei me consumir. Um sentimento pesado apertou meu coração até que mal conseguia respirar. Este era o começo de um grande confronto, e não tinha ideia de como terminaria. No momento em que Serena se sentou, ela imediatamente abriu a conversa sem demora. Você sabe de tudo, não é? A voz dela era tão fria que parecia que eu estava congelada. O rosto ômega dela estava cheio de raiva misturada com dor. Abaixei a cabeça, sem ousar encontrar seu olhar, sentindo-me genuinamente culpada. Nunca quis que fosse assim, respondi suavemente, tentando explicar, mas sem saber por onde começar. Serena deu uma risada, um som cheio de escárnio e decepção. Não quis? Então por que só está me contando isso agora, quando um alfa como Raymond está prestes a casar comigo? Ela disse, sua voz subindo levemente, me fazendo temer que outros no café se virassem para olhar. Vi lágrimas se formando nos olhos dela, mas ela lutava muito para segurá-las. O arrependimento me lavou. Sabia o quanto minhas ações a afetaram. Queria pegar sua mão para dizer que estava sofrendo tanto quanto, mas sabia que seria inútil agora. A raiva dela era completamente justificada. Só podia sentar em silêncio, deixando-a desabafar todos os seus sentimentos. Esse confronto foi incrivelmente difícil para mim. Sentia que estava sendo esmagada no meio, presa entre responsabilidade e culpa em relação a todos os envolvidos. Depois que a Serena desabafou sua raiva, o silêncio caiu entre nós novamente. O rosto ômega dela permaneceu severo, mas seus olhos tinham um lampejo de pensamento. Você vai ficar com o bebê, não vai? Ela me perguntou, sua voz o mais controlada possível. Acenei lentamente, tentando segurar as lágrimas. Ter alguém fazendo essa pergunta nessa situação era indescritível e dolorosamente difícil. Então ela disse uma frase que me fez sentir como se tivesse sido empurrada de um penhasco. E se você deixar essa criança ficar comigo e com o Raymond? As palavras da Serena me fizeram olhar para ela em choque. Meus olhos se arregalaram em descrença. Vi dor nos olhos dela, mas também uma determinação oculta. Nunca imaginei que ela sugeriria algo assim. Era a oferta mais audaciosa que já tinha ouvido. Como eu poderia deixar minha criança com outra pessoa? Sou o pai deles e os amo muito. Uma torrente de confusão, dor e raiva me inundou até que mal conseguia ficar de pé. Olhei para Serena, que parecia ter decidido que esta era a melhor solução para ela, e pensei no Raymond, que provavelmente estava agonizando em algum lugar. Não sabia como responder. Tudo parecia estar desmoronando diante de mim. Esta decisão mudaria minha vida para sempre, e não tinha certeza se conseguiria lidar com isso. As palavras da Serena, oferecendo criar minha criança, ainda ecoavam na minha cabeça. Não era apenas uma proposta. Era como me entregar uma espada afiada, me forçando a escolher entre autossacrifício e permanecer firme pela coisa mais importante da minha vida. O pensamento de uma ômega como ela criando minha criança com Raymond era algo que nunca tinha imaginado. Como eu poderia fazer isso? Como poderia permitir que minha própria carne e sangue estivesse nos braços de outra pessoa quando fui eu quem os carregou com todo o amor que tinha? Uma inundação de confusão, dor e raiva me oprimiu até que mal conseguia ficar de pé. Olhei para Serena, que ainda estava me encarando com olhos expectantes, e sabia que ela não recuaria facilmente. Tudo parecia estar desmoronando diante de mim. Pensamentos sobre o futuro da minha criança giravam incessantemente na minha cabeça. Queria que crescesse no melhor ambiente possível com ambos os pais. Mas ter que sacrificar estar com minha criança era algo que não podia aceitar. Minhas lágrimas começaram a fluir incontrolavelmente. A emoção avassaladora dificultava respirar. Isso não era mais apenas sobre mim. Era sobre a vida da minha criança. Devia desistir pela felicidade do Raymond e da Serena.
Ou devia lutar pelos meus direitos como mãe? Essas perguntas me assaltavam implacavelmente. Sentia que estava sendo espremida de todas as direções. Ninguém podia me ajudar agora. Esta era uma decisão que tinha que tomar sozinha, e seria verdadeiramente a decisão mais importante da minha vida. Sabia que minha escolha hoje determinaria todos os nossos futuros. Depois daquela longa noite com a Serena, a conversa dilacerante e a oferta que não pude aceitar, a confusão que me oprimia começou a desaparecer. O que restou foi uma compreensão clara do que tinha que fazer a seguir. Nunca deixaria minha criança ir. Esta criança é minha própria carne e sangue. Sou a Omega, que é o pai deles, e vou criá-los com todo o amor que tenho na vida. Sei que não será fácil ser um pai solteiro em uma sociedade como as Penwood, onde as pessoas costumam julgar por status e posição social. Vou enfrentar tantos olhares, fofocas e obstáculos inesperados. Mas estou pronta para enfrentar tudo pela pessoinha na minha barriga. Liguei para Lily, minha melhor amiga, para contar minha decisão. Minha voz pode ter soado cansada, mas meus olhos estavam cheios de determinação. Vou lutar pela minha criança, eu disse com a voz mais inabalável que já tinha usado. A Lily ficou em silêncio por um momento, então sua voz veio. Sei que você consegue. Alex, você sempre foi forte o suficiente. As palavras dela me encorajaram muito, me fazendo sentir que alguém entendia e estava sempre pronta para ficar ao meu lado, não importa o que acontecesse. Uma sensação de alívio substituiu a ansiedade anterior. Sim, ainda poderia haver preocupações sobre o futuro incerto, mas a determinação firme de proteger minha criança me fez sentir mais forte do que nunca. Estava pronta para enfrentar cada crítica, cada olhar julgador e cada obstáculo que viesse. Acariciei gentilmente minha barriga, sentindo a vidinha minúscula crescendo dentro. Este era o início de um novo capítulo na minha vida. Um capítulo que escreveria sozinha, e escreveria com todo o amor e coragem que possuo. Este é meu caminho como pai, e nunca vou desistir. Depois que decidi firmemente manter e criar o bebê sozinha, enviei uma mensagem para o Raymond para informar o Alpha dessa decisão significativa. Sabia que não seriam notícias fáceis para ele, mas tinha que deixá-lo saber, independentemente da resposta dele. Não muito depois, ele me ligou de volta. Sua voz parecia estranhamente aliviada, misturada com uma seriedade que eu podia sentir. Entendo, Alex, ele disse, e estou pronto para assumir a responsabilidade como pai da nossa criança. Aquelas palavras me fizeram sentir como se uma montanha pesada tivesse sido lentamente tirada do meu peito. Mesmo que não estivéssemos voltando, sua aceitação do papel como pai era a coisa mais importante para mim e nossa criança. Percebi que as notícias dos preparativos do casamento dele com a Serena gradualmente desapareceram da mídia. Apenas rumores fracos chegavam aos meus ouvidos, mas não prestei muita atenção. Sabia que ele lidaria com as coisas do seu próprio jeito e respeitei sua decisão. O Raymond começou a me visitar ocasionalmente. Ele não vinha como ex-marido, mas como futuro pai da minha criança. Ele tentava aprender a conversar com minha barriga, tentando sentir os pequenos movimentos dentro. Embora ainda um pouco desajeitado, vi o olhar gentil nos olhos dele e o amor que tinha por nossa criança. Começamos a discutir seriamente o futuro da nossa criança. Mesmo que não fossemos uma família no sentido tradicional, concordamos em trabalhar juntos para criar nossa criança da melhor maneira possível. Um alfa como Raymond mostrou total responsabilidade, e isso aliviou muito minha mente. Nosso relacionamento se transformou completamente de amantes para divorciado e agora para coparentes. Era um relacionamento complexo, mas também cheio de uma nova forma de compreensão e aceitação. Acredito que isso ajudará nossa criança a crescer em um ambiente cheio de amor, mesmo que os pais não estejam juntos. Meses se passaram desde aquela decisão crucial. Minha barriga cresceu constantemente, ficando cada vez mais perceptível. Aprendi a me adaptar às mudanças no meu corpo e mente, não apenas como uma Omega, mas como alguém prestes a se tornar pai. Comecei a pesquisar sobre cuidados infantis, cuidados pré-natais e preparar necessidades para meu pequeno. Transformei o pequeno quarto que costumava ser um espaço de armazenamento na casa antiga em um canto aconchegante cheio de amor. Escolhi cores suaves para as paredes, arrumei brinquedinhos minúsculos e preparei as roupas de bebê mais fofas. Cada pequeno detalhe eu fiz meticulosamente sozinha. O Raymond,
O Alfa, pai da minha criança, continuou a me visitar regularmente. Ele frequentemente trazia novos itens de bebê e tentava conversar com minha barriga, sentindo os pequenos movimentos dentro. Embora às vezes ainda visse um traço de culpa em seus olhos, podia sentir sua sinceridade e o amor que tinha por nossa criança. Um alfa como ele estava lentamente aprendendo o novo papel de paternidade. Nós dois não estávamos mais juntos como marido e mulher, mas estávamos aprendendo a ser bons pais para nossa criança, tentando comunicar e cooperar em tudo relacionado a ele. E eu estava grata de que pelo menos nossa criança teria um pai. A própria Serena tinha aceitado a situação. Ela pode não ter ficado feliz com o que aconteceu, mas escolheu ficar ao lado do Raymond, e isso me trouxe algum conforto. Sabia que nossas 3 vidas nunca mais seriam as mesmas, mas acreditei que todos aprendemos e crescemos com essa experiência. Acariciei minha barriga novamente com um sorriso suave, pronta para aceitar tudo o que estava por vir e confiante de que definitivamente seria o melhor pai para minha criança. É assim que a vida é. Tem seus altos e baixos, mas temos que continuar seguindo em frente. O dia em que minha criança abriu os olhos para o mundo foi o dia em que senti o maior amor da minha vida. Foi um sentimento avassalador, indescritível. Toda a dor, preocupação e confusão que persistiram por meses desapareceram completamente quando vi aquele rostinho minúsculo. O pequeno estava nos meus braços, o rosto tão puro e adorável que desejei poder parar o tempo bem ali. O rosto dele refletia tanto a alegria quanto a tristeza da história passada. Mas agora, o que restava era esperança e um futuro brilhante prestes a começar. O Raymond estava ao lado da cama olhando para nossa criança com olhos cheios de amor e orgulho. Vi lágrimas se formando nos olhos dele e sabia o que ele estava sentindo. Sorri para ele gentilmente. Ele estendeu a mão e acariciou levemente a cabeça da nossa criança. Este era o momento mais importante para nós dois. Mesmo que não estivéssemos de volta como uma família tradicional, criamos nosso próprio tipo de família, cheia de amor, compreensão e aceitação do novo papel de cada pessoa. A Serena até enviou uma cesta de flores para nos parabenizar, junto com um pequeno cartão com sua caligrafia, desejando felicidade ao pequeno. Isso me fez sentir muito mais à vontade. Vários meses passaram desde o dia em que dei à luz, mas cada dia ainda é cheio de dificuldades, assim como hoje. Naquela noite, realmente não consegui dormir. Meu filho estava com febre alta e tossindo incessantemente durante a noite. Seu rostinho minúsculo estava corado de febre. Medi sua temperatura de novo, mas continuava subindo alarmantemente. Meu coração doía de preocupação. Cuidar dele sozinha, quando estava tão gravemente doente, era incrivelmente difícil. Tentei dar banho frio nele e coachá-lo para dormir, mas ele permaneceu desconfortável, chorando constantemente. Quando sua condição não melhorou, imediatamente decidi que tinha que levá-lo ao hospital. Rapidamente liguei para o Raymond. Mesmo que fosse muito tarde, sabia que ele provavelmente estava dormindo, mas naquele momento não sabia em quem mais poderia confiar. O telefone tocou por apenas um curto período antes de ele atender. Sua voz sonolenta. Alex, o que houve? Quando contei que o Oliver estava gravemente doente e que estava levando ele ao hospital, ele acordou instantaneamente. Estou indo agora. Vou te encontrar no hospital, ele disse, sua voz cheia de preocupação e urgência. Em menos de meia hora, dirigi para o hospital de Aspenville com o Oliver aninhado nos meus braços. As enfermeiras imediatamente correram para ajudar. O Raymond chegou poucos minutos depois. Ele se aproximou de mim com uma expressão sombria, olhando para nosso filho sendo levado para a sala de emergência. A presença dele em uma crise assim me fez sentir como se parte do fardo pesado no meu coração tivesse sido levantado. Mesmo que não estivéssemos de volta ao que costumávamos ser, como pai do nosso filho, ele sempre era alguém em quem eu podia confiar. O tempo se arrastava na sala de emergência. Foi o período mais longo da minha vida. O Raymond ficou ao meu lado o tempo todo. Ele não disse muito, mas sua presença estranhamente me fez sentir segura. Vi o olhar preocupado no rosto dele enquanto olhava para a sala onde o Oliver tinha sido levado para exame, e sabia que ele estava tão preocupado com nosso filho quanto eu. Finalmente, o médico saiu da sala com um leve sorriso. A condição dele melhorou. A febre baixou. A criança está segura. Aquelas palavras foram como música para meus ouvidos, e o Raymond e eu exalamos em alívio.
Entramos no pequeno quarto onde nosso filho estava dormindo profundamente na cama do paciente. Seu rostinho minúsculo ainda estava um pouco pálido, mas parecia muito mais confortável. O Raymond caminhou mais perto da cama, tocando gentilmente a testa do filho com ternura. Seus olhos estavam cheios de amor e preocupação genuínos. Assisti àquela cena com emoções complexas. Não era mais o amor de um casal, mas um vínculo como pai de nossa criança. A dor do passado lentamente desapareceu, deixando apenas compreensão e aceitação do nosso novo status. Tudo o que aconteceu me fez perceber que, mesmo que minha vida não tenha se concretizado como sonhei uma vez, tinha um novo tipo de família, cheia de amor e apoio para o pai do meu filho. Caminhei mais perto do Raymond e gentilmente coloquei minha mão em seu ombro. Ele se virou para me olhar e sorriu. O futuro ainda pode estar incerto, mas acreditei que superaríamos tudo juntos. Um ano passou como um borrão. Meu filho começou a aprender a andar. Suas risadinhas ecoavam pela casa, que agora voltará à vida. Ser um pai solteiro realmente não era fácil. Houve muitas vezes em que me senti tão desanimada que queria chorar. Mas toda vez que olhava para o rosto do meu filho, meu coração se enchia de energia novamente. Ele se tornou a única razão que me mantinha seguindo em frente todos os dias. Hoje foi o primeiro dia que o levei para passear no parque de Aspenwood. Foi a primeira vez que exploramos o mundo amplo juntos livremente. A luz do sol da manhã brilhava calorosamente e uma brisa suave carregava o leve aroma doce de flores para nossos narizes. O Oliver deu risadinhas quando viu borboletinhas voando por perto. Segurei sua mãozinha firmemente, deixando caminhar pelo caminho com passinhos instáveis. Observá-lo crescer todos os dias fazia meu coração inchar. Nunca pensei que esse tipo de amor pudesse existir na minha vida. Sei que ele ainda precisa de um pai, e o Raymond se tornou mais envolvido na vida dele. Ele ainda visita regularmente, brinca com nosso filho e ajuda de todas as maneiras. Mas nosso relacionamento claramente não voltou ao que era, e aceitei isso. Tudo o que aconteceu me ensinou a ser muito mais forte, me ensinando que às vezes caminhar para frente sozinha pode levar à verdadeira felicidade. Olhei para meu filho, que estava explorando seus arredores com interesse. Seus olhos eram brilhantes e cheios de esperança. O futuro dele é a coisa mais importante para mim agora.